Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Como sempre, mais uma história que eu tenho convicção que irá impactá-los. Hoje nós vamos ter aqui uma convidada muito especial que vai falar sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre os desafios que ela já enfrentou. E eu tenho certeza que vai trazer muita inspiração para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar muitos nossos episódios, né? E vamos, claro, deixar comentários sempre no canal para que a gente possa conversar. Então vamos lá para mais um episódio. Oi, pessoal, eu sou Ana Clara Lambert, estamos começando mais um episódio do podcast 1818. Espero que vocês estejam tendo uma boa semana. E sem mais delongas, hoje vamos para a introdução da Carla. Carla, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Claro, eu sou a Carla. Até para a gente começar a fazer, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa, né, quando vocês me convidaram. Mas, assim, eu falo que são nessas surpresas que surgem as oportunidades, né? Porque é uma forma de a gente contribuir também com uma fala, com uma palavra. E quem que é a Carla nesse mundo, né? Eu sou, da minha família, eu sou a mais nova, somos em 3 irmãs, né? Então, a mais brava, né? Como eu sempre brinco, eu falo que é a leonina da família, mas é o coração bom também. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, né? E hoje, nessa minha vida aí profissional, hoje eu sou head comercial de parcerias em uma empresa de energia renovável. E que sou muito grata por essa oportunidade e sou privilegiada aí em falar que eu sou abençoada por fazer o que eu gosto de fazer, né? Que é trabalhar, e são 20 anos na área comercial. Considero espiritualista. Hoje eu sou iniciada, né, faço parte de uma ordem, e eu sempre digo que também foi um encontro muito especial na minha vida, em um momento de busca, e ela veio e eu fui até ela. Né? Muito bem. Última filha, terceira filha, a mais mimada talvez, né? Geralmente é uma tradição, né? Rapa do traste, né? Porque a gente também sofre. Geralmente o caçula é mais mimado. Carla, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Tenho certeza que você vai acrescentar muito com a sua história. E você já deve ter visto, claro, vários episódios. E a gente gosta de começar pela infância, né? Lá na nossa origem. E entender um pouco mais as pessoas que vêm compartilhar conosco a sua história, a sua vida, os seus momentos especiais. E a sua infância ela já foi regada a muita espiritualidade, você era de outra religião, como que foi isso, como que aconteceu essas primeiras experiências na sua vida? Eu digo que assim, a minha família ela sempre teve uma base espiritual muito forte, né, e assim, do que eu me recordo antes da minha adolescência, meu pai e a minha mãe gostavam muito naquela época tinha muito benzedeira, né? Então eles sempre levavam a gente, eu acompanhava, mas assim, são memórias muito vagas. Mas eu diria que o meu contato com a espiritualidade mesmo, ele veio na minha adolescência, que aí meus pais passaram a frequentar uma igreja evangélica, e aí automaticamente, né, as 3 irmãs, somos em 3, começaram a frequentar também. Só que eu falo que eu sou ovelha negra, né? Porque quando deu uns 13, 14 anos aí, eu falei que não queria mais frequentar, né? E eles super respeitaram. Mas assim, foi uma fase difícil, porque por ser uma adolescente, você tomar uma decisão dessa, influencia todo no seu ciclo social. Isso. Por quê? Porque as pessoas se afastam, como você já não faz mais parte, é porque você não está mais dentro do contexto, né? E ali estavam as minhas amizades, estavam os meus contatos, a minha rotina de finais de semana. Então, quando você olha, você já não tem mais nada daquilo. Mas, por outro lado, você tem um preenchimento, porque eu nunca abandonei a minha forma de acreditar em Deus. Né? Eu continuei com essa prática na minha casa, mas da forma que eu acreditava. Ou seja, a fé permaneceu. A fé permaneceu, justamente. Só que aquela estrutura que você
estava, para você não estava funcionando. Isso. Agora, você falou uma coisa interessante, né? A gente vem escutando muito aqui que muitas das pessoas começam numa determinada religião, elas constroem um núcleo social, principalmente na adolescência, às vezes vai até a juventude e depois, claro que outras permanecem, mas a grande maioria, eu tenho a impressão que aí começa a buscar caminhos que fazem sentido para você, né? Uma coisa mais pessoal, mais íntima, né? Com a sua existência. Então isso é uma prática muito interessante que a gente vem observando aqui, né? Nem sempre a pessoa que começa lá na infância em uma determinada religião, ela permanece por toda a vida, né? E você falou uma coisa que remete mesmo à minha infância também, que é o ser benzido, né? Isso. Leva essa criança para benzer. Pra benzer. Isso era uma fala. Mas eu esqueci comum. De um detalhe, por que me levavam para benzer? Por quê? Porque, na verdade, acho que eu tinha uns 10 anos mais ou menos, eu ouvia muitas vozes, e eu tinha algumas visões, e assim, eu conversava normalmente, então você imagina, para uma criança, né? Isso eu tenho uma memória muito forte. Eu estava normal. Naquela época não existia psicólogo, não existia tratamento, nada disso, né? Então, assim, falavam que era, como na linguagem, né, cristã, é um inimigo que, ela tá ali, então a gente precisa tratar, tá com uma doença mental. E aí foi quando fui para a igreja e continuou, né? Então, e eu super respondida, porque para mim era super normal esse contato, né? Mas para quem... E outros nossos amiguinhos ali também, eles sabiam de tudo. Então era muito... É como se fosse alguém do nosso lado. Né? E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica, até porque não tem como, né? Os seus pais, queria ser aquele hábito. E aí, como eu falei, né? Com 13, 14 anos, eu falei que não gostaria de mais, mas também tem um motivo porque eu falei que não gostaria de ir. Eu comecei a enxergar da seguinte forma: eu criei uma rotina, eu era uma adolescente, mas criei uma rotina, né? E só que quando eu gostava de ler muito a Bíblia, e uma das coisas que me pegava muito era que falava que nós, tudo é benéfico com o trabalho das nossas mãos, né? Então esse é o retorno que você vai ter. E muitas vezes eu ficava 1 hora na igreja só ouvindo as coisas materiais. E eu comecei a me questionar. Porque é lógico, né? Nós pedimos a Deus uma orientação, que nos guarde, que nos guie, que, né, nos abençoe. Mas eu não ia em busca de algo material. Então eu precisava de algo que tivesse uma base espiritual. E aí aquilo foi me incomodando. Né? Então teve um dia que foi muito mais forte isso, eu cheguei em casa e falei que não queria mais ir. É muito contundente essa fala, porque eu tenho muita dificuldade com a mercantilização da fé. E eu acho que aquilo que a gente busca na espiritualidade está muito, mas muito além das questões materiais. As questões materiais, nós lutamos com a saúde que temos. Exatamente. Né, com a inteligência, a sapiência que a espiritualidade Deus nos deu, né, no sentido humano, e corremos atrás, né, temos que lutar por isso. Claro que pedir para que tenhamos a dignidade, sim, mas eu acho que a fé e Deus e espiritualidade tá assim... muito além disso, né? Indiscutivelmente. Então eu entendo, eu acho que essa sua questão, porque eu já tive muitas reflexões assim, ainda tenho hoje, claro, mas eu acho que é muito pertinente essa fala. Agora, Carla, fala uma coisa para mim. Você, então, com 13, 14 anos, já começa a ter um rompimento aí de paradigmas, né? Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção também. E a questão do quanto tem crianças, e depois até jovens, adolescentes, que têm experiências espirituais, que narram isso, né? E dependendo da família, como a família absorve isso, é a maneira que ela vai lidar com isso. Então, que vá o alerta, né? Mesmo que você talvez não acredite, ou que o sistema religioso que você faz parte, mas tenta respeitar a criança, né? Porque dói. A gente vê depois adultos falando isso, que ficou determinadas
Vira trauma, né? Pode virar traumas. Exatamente, porque aquilo é para criança, se é espiritual ou não, nem sempre a gente vai ter uma resposta. Mas tem que respeitar aquilo que aquela criança está passando naquele dado momento, né? Pode ser até um amiguinho imaginário, né? Que todo mundo fala dele. Pode até ser mesmo. Mas respeitar isso é uma condição humana. Então eu acho que é bem legal. Porque no passado, né? A Ana não é desse tempo, mas quantas pessoas eram... essa criança tá louca, essa criança tá... E no passado mais distante... muitos iam para manicômios, né? E isso se agrava se você está numa doutrina ou se você está praticando uma religião, né? Porque aí você enxerga isso como muito negativo, isso, né? Você exatamente. tem uma outra visão. Que vai gerar um medo ainda mais na criança. Sim, e aí o problema talvez que depois lá na frente vai despertar alguma questão, né? Agora, quando você começa a ter esses questionamentos lá com 14 anos mais ou menos, você começa a buscar outras coisas, como que foi daí em diante? Não, na verdade, como eu me afastei, então com 16 anos eu comecei a trabalhar, fiquei muito envolvida no trabalho e no estudo, né, porque eu já terminei o que a gente chama de colegial, né, e fui para a faculdade em seguida, então eu me formei com 22, 23 anos, então assim, eu não tinha muito tempo para raciocinar sobre isso, né? Eu já emendei e fui embora. Começou a focar trabalho. Focar trabalho, né? E aí você vai. Só que assim, o interessante é que eu falo que foi uma base espiritual muito boa, né? Então também não julgo a forma que as pessoas chegam, às vezes chegam por uma doença, por uma questão material, e isso daí depois tem um outro desmembramento. Mas por isso que eu falo que se hoje, né, eu tivesse meus 20 anos, eu faria bem diferente. Então, minha vida seguiu. Aí, depois dos 30, né, hoje eu estou com 45 anos, você começa a fazer um checklist, né? Ok, trabalho está ali equilibrado, saúde está equilibrada, e aí vem a questão da espiritualidade, né? Porque uma vez que você sabe ali, né, de Deus, você sente essa falta. Sim. Então, os meus últimos, eu estou há 3 anos que eu fui iniciada na ordem, então, os meus últimos 6 anos, né, que eu comecei essa busca, mas aí eu comecei essa busca com o coração bem aberto e tive a oportunidade de conhecer, não digo todos, mas assim, fui em muitas doutrinas, em muitas seitas, religiões, eu brinco, eu falo, já tomei banho de pipoca, banho de carvão, tudo que você falar para mim assim, é isso porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu precisava sentir, né? Então eu precisava vivenciar aquilo, não que aquilo me fizesse a escolha, mas eu precisava vivenciar isso. E eu precisava entrar, precisava sentir, porque eu não queria um ambiente que eu estivesse ali por comunidade ou por acolhimento das pessoas. Porque às vezes você chega, gostei, as pessoas são simpáticas, é aqui que eu vou ficar, né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E aí, justamente pela ordem ser ecumênica, foi um ponto-chave para mim. Porque eu buscava uma filosofia de vida, né? E principalmente algo que não me apontasse no dia que eu não fosse, me apontasse no dia que eu não estivesse presente, em sentidos, né, físico ali, trabalhando. Então, eu comecei essa busca incessante. Assim, era todo final de semana eu ia em algum lugar, paguei muito, paguei para muita gente, vamos ler borra de café, vamos fazer isso, vamos ler aquilo, mas tem uma curiosidade nessas minhas indas e vindas, que todas as pessoas que eu passava falavam assim, olha, você tem uma espiritualidade e você precisa trabalhar ela. E eu falava, justamente eu estou aqui para isso. Estou aqui para tentar me encontrar. Mas aí eu saía e acabava fazendo essas outras buscas, né? Até que eu cheguei na ordem. Isso. Que legal. Eu sempre digo, né? Para cada pessoa, a gente tem uma forma, né? Que é diferente. A ideia de sermos um microcosmos é uma objetividade real, né? Porque eu sou um indivíduo, eu sou um ser, eu tenho uma essência e nem tudo que é bom para mim é bom para você, né? E quando você vai com respeito e coração aberto, você vai experienciar,
né? E vai ter contato com experiências diferentes. E uma hora você acaba se achando, né? Sim. Tem muita coisa que, assim, até profissionalmente funciona muito isso também. Né? Nem sempre aquilo que a gente escolheu lá no começo Exatamente. é o que nos traz alegria e que a gente vai se identificar o resto da vida. E eu acredito muito que esse caminho espiritual é sim um caminho de grandes desafios, mas ele é muito, ao mesmo tempo que a gente vive ele de forma também coletiva, mas ele também é muito personalizado, né? É muito você, a tua essência, que se identifica com aquela linguagem. E isso eu acho que é muito importante a gente respeitar, né, dentro de nós. Quem dirá ainda a opção e a escolha do outro, né? A gente não pode viver numa sociedade onde as pessoas escolhem aquilo que você deve ser, crer ou lutar, né? Eu acho que são questões muito pessoais e muito importantes. E para os seus pais hoje, esses seus caminhos, essas suas escolhas sempre foram tranquilas? Eles continuam ainda ligados à igreja evangélica? Como é que está essa questão da família hoje? Não, na verdade, quando eu saí, eu não me lembro em quantos anos eles permaneceram, né? Mas a minha mãe já é falecida, ela faleceu quando eu tinha 23 anos, mas ela ainda fazia parte. E em seguida, eu sei que meu pai também deixou de ir e, consequentemente, as minhas 2 irmãs. Então, meu pai passou a frequentar o espiritismo, né? E as minhas irmãs também, justamente com essa necessidade espiritual, mas elas são muito abertas, então, ora, elas visitam algum local, visitam outros, mas, assim, acredito que estejam nessa busca também aí. Sim, sem dúvida. Agora, é muito interessante a gente pensar assim, né? Hoje, você é uma mulher que tem seu trabalho, sua independência, sua autonomia e sua fé, as coisas que você acredita. E milagre, você acredita em milagre? Se você acredita, você já teve experiências de milagre? Porque nós já falamos isso várias vezes aqui no programa e é interessante porque às vezes a gente fala de milagre, a gente pensa algo muito grande, né? E não, milagres acontecem todos os dias, né? No sentido da tradução literal da palavra, né? Milagres. E você, Carla, como que é a tua relação, apesar de ser uma mulher que, né, que é a mulher que eu acho que todos nós temos que lutar para que haja cada vez mais, que é os seus direitos garantidos, as suas lutas, as suas crenças, o seu direito ao trabalho de forma paritária com o homem, né? E eu te conheço, eu sei que existe toda essa sua luta também. E eu acho isso muito legal, muito importante. Mas ao mesmo tempo eu te pergunto, como você se relaciona com essa questão do milagre? Eu super acredito, né? Na verdade, eu costumo dizer que nada acontece por acaso, e eu tenho isso muito dentro de mim, mas assim, eu sempre ouvi falar, né? Olha isso, aquilo, e outra coisa é você viver, né? E isso aconteceu comigo. Eu falo que posso considerar isso como um milagre. Primeiro, entendo que não era minha hora, não era chegada a minha hora, também acredito muito nisso, mas eu acho que foi uma prova de fé, o que eu passei, e não deixa de ser, eu falo, um milagre pelo que eu ouvi dos médicos. Então, assim, eu permaneci aí do dia 30 ao dia 4 de dezembro internada, né, e não conseguiram fechar um diagnóstico, mas eu cheguei com uma que a gente chama pré-excitação ventricular, ou seja, é algo que poderia ser, que causasse a morte súbita, né? E eu sabia da minha gravidade, né? Passando ali os dias, eu sou muito pragmática, muito direta, pedi que o médico fosse objetivo também, que se já tivesse que ficar, já ficava por ali. E então eu tinha essa consciência do que eu passei, mas a questão maior veio depois, porque eu tive alta, voltei a trabalhar e passei mal novamente. E nessa minha segunda ida para o hospital, eu encontrei a equipe devido às datas do plantão. E encontrei o médico que havia me atendido na UTI. E até ele brincou, falou que prazer. Eu falei, não é o mesmo.
E aí ele conversando comigo, ele parou ali, conversou, né? Falou, mas o que tá acontecendo, tal? Mas que bom te ver, que você chegou num quadro bem delicado. E aí eu comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, você acredita em Deus? Aí eu falei, super acredito, tanto que naquela uma semana meu nome devia estar em todas as religiões, até na boca do sapo devia estar de tantas mensagens que eu recebi ali, de todas as pessoas, de toda a energia que foi emanada. E aí ele falou, então eu vou te contar uma coisa, se você demorasse de 7 a 10 minutos para chegar aqui, colocar de 7 a 10 minutos, você entraria em parada cardiorrespiratória. E no seu caso, seria fatal. Então, o tempo para você foi muito precioso. E quando eu falo tempo, me arrepia, porque assim, as coisas como elas aconteceram, não aconteceram de uma forma... Imagina, eu estava trabalhando, eu poderia pedir uma ajuda para algum amigo, alguma coisa, mas é natural que as pessoas vão tomar uma água, vamos esperar o atendimento... E não, eu senti uma falta de ar, desci, fui até a farmácia, cheguei lá, os sintomas aumentaram, eu até achei que eu estivesse infartando. E a moça falou, vamos chamar o SAMU. Eu falei, não vai dar tempo. Eu só falava assim, não vai dar tempo. Pedi para que colocasse um Uber, quando olhou o Uber, estava 1 minuto. Entrei no Uber, só entreguei a minha carteirinha e meu RG para ele e falei, caminho do hospital. E eu já cheguei desmaiada, quando eu acordei eu já estava na UTI. Então, eu falo que esse tempo todo a espiritualidade estava, sim, de certa forma, me guiando. As pessoas falam, nossa, mas você foi sozinha, você foi assim, era assim que tinha que ser. Um Uber a 1 minuto, não esperei o SAMU, e se eu esperasse mais 7 a 10 minutos, né, esperasse não, como ele disse, o tempo foi preciso, falou, talvez você não estivesse mais aqui. Ele falou, é até difícil de falar isso, mas como você é bem objetiva, esse era o seu quadro lá. Então, isso não teria como falar que não mudou muita coisa na minha vida, né? Sim. Muitas reflexões aí que é o que eu falo. Hoje eu acredito, né? Tive essa experiência, sempre acreditei, mas você passar por isso, desde um pedido de oração que alguém faz pra gente, e às vezes a gente fala assim, tá bom, vou orar. Então você já passou por aquilo. Então você sabe o quanto é importante esse pedido, né? E e é uma coisa básica, mas eu não poderia ser transferida, que eu estava no pronto-socorro, para o hospital devido à internação. Eu tive que ser para uma UTI, uma ambulância UTI, devido à gravidade, porque eu poderia ter qualquer coisa nesse caminho. E esses dias eu me peguei na Marginal, e uma ambulância de UTI quase gritando, né, porque o trânsito parado, só que eu vi que tinha espaço, mas o carro da frente não dava esse espaço para ela passar, e aquilo foi me afligindo de uma tal forma, porque eu lembrei dos 7 a 10 minutos, e daquela empatia de ver que ali poderia ter alguém necessitado e chegar ou não devido ao trânsito. Então eu desci, falei com o motorista da frente, ele, eu estava tão distraído que eu não vi que tinha espaço. Eu falei, então o senhor pode dar uma ré para a ambulância passar. Então assim, tudo bem, dá um nervoso na hora, você fala, não é possível que a pessoa não está ouvindo, né, ou não está olhando no retrovisor, mas às vezes a pessoa também está com tantos problemas que ela não observa. E são coisas que a gente fala assim, nunca tinha reparado, nunca tinha observado, mas eu passei por isso, não é? Escutando a tua narrativa, me faz pensar muito essa coisa mesmo das experiências vividas e como elas proporcionam transformações quando nós também temos a capacidade de ler a situação, né? Sim. Porque tem muita gente que infelizmente passa por situações, e como a própria pandemia que todos nós vivemos, né? E a gente até, eu creio que você também, por várias vezes se colocou, não é possível que as pessoas não, depois de tudo isso, elas não se humanizem mais, elas não se tornem mais empáticas diante do mundo e das relações humanas. Porque nós acreditamos que essas experiências, né, eu acho que enquanto civilização, a gente acredita que isso pode transformar, sim, o indivíduo. Né? São experiências que levam a gente a um extremo e que não tem como depois ver o mundo do mesmo jeito, né? E eu acho que, às vezes, e eu não acho que Deus
eu acredito num Deus extremamente misericordioso e amoroso. Eu não vejo e não acredito num Deus que pune, né? Essa é a minha visão pessoal, porque tem muita gente que prega um Deus que pune, né? Eu creio que a gente passa às vezes por experiências que não são legais, e aí muitas vezes está ligado à questão do livre-arbítrio, à nossa estrutura biológica, mas a fé, ela move milagres, né? E como você disse, e muito bem, o poder da oração, da reza, da mentalização, não importa, porque cada estrutura fala de uma forma. O benzimento, é muito forte isso, porque a pessoa ela parou ali, que seja 1 minuto, 10 minutos, meia hora, 1 hora, para mentalizar para você, cura, né? Então isso é muito poderoso, mesmo que seja uma pessoa. Então, eu acredito muito realmente que a gente constrói uma visão, uma prática, uma ação diferente depois de experiências como a sua que você narra. Você poderia citar pelo menos uma questão que para você se tornou diferente a partir dessa experiência? Sim, até só aproveitando o que você comentou, eu também sempre tive isso comigo, de que não é uma punição, sim, ou Deus pune as pessoas, você passou para isso para você poder enxergar. Não, estamos num corpo onde estamos sujeitos a tudo, não levamos uma vida 100% saudável, tentamos, sim, então parte da responsabilidade é nossa, parte ali é do nosso dia a dia também, sim, que consome a gente. Então o nosso corpo está sujeito a todas as situações, sim, a passar por tudo. E é como você colocou, cabe a cada um enxergar a sua experiência e levá-lo dessa maneira. Essa experiência me fez refletir muito sobre a questão do tempo, né? O que é o tempo para a gente, sim, sobre o propósito de vida. Por quê? Eu sempre falei, qual que é o propósito? Quando a gente fala propósito de vida, né, muitas vezes remete à questão material. Sim. Eu tenho um propósito de conseguir isso, de conseguir aquilo e não sei o quê, e não vou dizer que não, né? 20 anos trabalhando na área comercial, 20 anos extremamente materialista ali, lidando com questões materiais. Mas isso me trouxe uma reflexão de algumas palavras que eu ouvi quando eu iniciei nessa ordem, que seja luz na vida de alguém. Por que que isso me trouxe essa mudança? Porque quando você está no hospital, eu vi o meu vizinho de quarto falecer, né? Já estava ali há algum tempo, mas faleceu. Tinha outra história de outra senhora que a família abandonou. E eu pensei assim, poxa, eu estou aqui, né? Graças a Deus eu tenho a minha família, minhas irmãs, somos muito unidas nesse sentido. E eu fiquei pensando sobre essa questão do que é de fato o amor, do que é de fato a empatia e do que é você levar essa luz ao outro. Por quê? Eu sempre fui ligada a trabalhos voluntários, sempre gostei, sempre estive ligada às questões sociais, mas eu fiquei pensando no seguinte, o que eu posso levar para alguém que não seja material? Porque é fácil você chegar e suprir aquela necessidade, falar, eu fiz a minha parte, ok. Sim. Mas o que é você levar um pouco de luz? Será que eu tenho essa luz para levar? Então, eu fiquei ali me questionando esse tempo todo sobre a minha trajetória espiritual, o que eu não fiz, o que eu fiz de errado e o que eu posso melhorar. E qual é o meu propósito nessa terra? Então, essa é uma pergunta diária que eu faço. Primeira coisa, quando eu levanto todos os dias, é agradecer por essa oportunidade. E eu acho que eu fiquei mais tolerante com algumas coisas, né? Com algumas falas, com alguns momentos em que era 880, e aí eu refleti até que ponto, porque é o tempo. Né? Esses 7 a 10 minutos ficou gravado na minha vida. Então, assim, ser luz, levar uma palavra, às vezes é muito mais do que eu fazer qualquer ação material para aquela pessoa. Então, esse momento me fez refletir muito sobre isso, de às vezes você estar no hospital e que eu não podia ficar andando,
Mas, poxa, você levar uma palavra, uma conversa, às vezes a pessoa só precisa te ouvir, né? Ela só precisa falar e você ouvir. E às vezes é até melhor que isso aconteça com um desconhecido. Então, isso foi na minha profundeza de reflexão. Então, ajude muitas vezes de outras formas que não sejam elas materiais. Sim. Sim. Eu acho que esse tipo de experiência também, ela traz um processo de compreender que você tem que viver intensamente também todo dia. É uma frase bem clichê, né? Mas eu acho que você percebe o quanto tudo pode acabar muito rápido. E que essa necessidade de você, de fato, viver as experiências do dia a dia e não se deixar, às vezes, tomar por pequenas coisas que podem tirar do nosso caminho ali do dia ou acabar com o nosso dia, assim, o nosso humor. Mesmo. Mas é trazer isso, né? De eu vou viver esse dia e eu vou viver com significado, né? Eu vou dar o exemplo desse convite. Eu acho que se fosse antes de ter acontecido isso, eu ia falar, imagina, eu não vou, morro de vergonha, imagina, eu vou falar o quê? Eu vou trocar que experiência lá. E quando foi feito o convite, eu falei, ele não chegou à toa. Talvez esteja ali, é algo que eu possa compartilhar e que vai fazer a diferença na vida de alguém. Sim. Né? Como nós estamos falando, pode ser uma palavra, pode, de repente, uma pessoa que esteja na sua busca e falar, será que eu vou encontrar? Como eu vou encontrar? Para isso, você tem que estar aberto e tem que buscar. Né? E eu falei, não, vou. Então, isso já mudou. Né? Até porque amanhã eu não sei se eu estou aqui, daqui 2 horas eu não sei se eu estou aqui, daqui 7 a 10 minutos eu não sei se eu estou aqui. Você fala uma coisa interessante que eu já escutei de outros convidados. Mas eu não sei se a minha história ou as minhas experiências pode colaborar ou acrescentar. E é legal porque depois eu escuto outras pessoas, como vai ter, por exemplo, o seu episódio. Tem pessoas que depois falam, nossa, eu gostei muito da fala daquela pessoa. E todos os convidados que nós tivemos, todos nós tivemos comentários muito positivos. Porque para alguém serviu muito. Uhum. Então, esse processo de identificação é muito, muito legal e muito positivo. Às vezes a gente acha que a minha experiência ela não serve, né? Ou que ela não foi tão significativa, que não é legal compartilhar, porque eu não acho que é. Mas na verdade é sim. Então, eu numa hora devida eu vou falar, né? Também eu já tive várias experiências, mas eu tive, como eu disse, eu entro em detalhes no outro momento, mas eu tive um acidente de moto muito sério, mas em momento algum, né, da minha recuperação, que foi muito longa, né? Foi uma recuperação de 1 ano, né, de afastamento, de muito sofrimento, muita dor, muita fisioterapia, hospital, aquela coisa de acidente de moto. Mas em momento algum eu reclamei com Deus, em momento algum eu reclamei com a espiritualidade, porque foi uma fatalidade, foi um acidente, né? E por uma imprudência que não foi minha, real, né? Não foi minha mesmo. E no entanto, em momento algum eu achei que Deus me puniu por alguma razão. Mas concomitantemente a todo esse processo de recuperação, eu agradeci a Deus porque eu sabia que poderia ter sido pior. Sim. Porque eu poderia não estar andando, eu poderia estar na cadeira de rodas, eu poderia ter tido consequências muito maiores do que aquelas que eu tive. Né? E passado o tempo, eu lembro aquela experiência como um aprendizado, como algo que passei, né? Tive força para superar fisicamente, porque tive vários problemas, né? Então eu acho que essa forma de pensar, ela não é viver no mundo de Alice, mas é entender e compreender a espiritualidade dentro de uma perspectiva que ela não te pune, que ela não quer seu mal, que muitas de tudo que a gente vive aqui também é consequência do meu livre-arbítrio, né? Sim. Então, acho que isso é algo importante. E compartilhar isso, eu acho que é um outro passo, né? E transformar isso em ação é outro passo, né? Porque, assim, legal, você teve essa lição, como eu tive a minha lá no acidente de moto,
E uma coisa que chamou a atenção, você perdeu sua mãe com 23 anos. 23 anos. Eu perdi meu pai com 21. E era a minha referência absoluta, como minha mãe é até hoje. E foi talvez uma das primeiras lições mais duras que eu tive na minha vida. E aí, eu fiquei revoltado, eu perdi a linha, eu perdi minha cabeça. Na verdade, eu transformei aquilo em várias outras coisas boas também, né? Então, são lições que a vida... Porque só vive lições assim quem tá vivo, né? Só. Então são experiências que só acontecem porque nós estamos aqui, vivendo esta vida, que é uma vida de grandes desafios, e que muitos dos desafios são propostos para que eu possa me aprimorar como ser humano, né? Sem dúvida. Me lapidar como ser humano. Então, como você bem disse, talvez se esse convite tivesse sido antes dessa experiência, claro, não foi legal, é uma experiência... Né? Mas ela trouxe tanto ensinamento que você está revertendo isso em ações positivas. E eu tenho convicção que tem pessoas que estão assistindo o programa e que vão sim refletir sobre isso, né? Porque todos que vieram aqui, que tiveram esses relatos, né? A gente teve esse retorno depois. Então eu acredito sem milagre, eu acho que isso é um milagre, sim. E claro que aí vem a competência, a sapiência, a formação, o cuidado dos médicos, das enfermeiras e toda a equipe, né? Eu acredito nisso. A gente tem que rezar, pedir, orar, mas tem que ir ao médico, né? Sim. Isso é parte do processo de cura, né? Então, eu acho que é muito legal você transformar isso em ação, como você está fazendo, né? Aqui nesse momento. E teve momentos que você achou que esses 7 minutos não ia ter esses 7 minutos? Você achou que não ia dar? Na Porque verdade, foi bem corrido, né? Na verdade, Aninha, assim, isso foi o médico depois que falou pra mim, se eu demorasse pra chegar, pra ser atendida ali, por isso que eu, bem colocado pelo Marcelo, eu tiro o chapéu, porque eu tenho alguns flashes do atendimento, né? Então, assim, eu via que eles estavam tentando reverter a situação. Mas no caminho, no Uber, eu tive a certeza que seria o meu último dia. Isso, enquanto eu estava acordado, eu pensei, estou indo embora. Essa foi a minha mentalidade. E aí, quando eu acordei, né, eu estava na UTI, vendo todo aquele movimento, e põe isso, põe aquilo, e vai, e volta, e não sei o quê. Então, você entende que alguma coisa ali está acontecendo. Mas eu não tive essa consciência, eu não tive essa conversa no hospital, né? Porque até porque depois eu fui transferida. Então foi no pronto-socorro que eu encontrei, que eu voltei. O médico, eu também acredito que não seja por acaso esse encontro. Mas uma reflexão que não tem como deixar de ser, eu falo assim, é muito recente, mas não tem como não fazer. Se fosse meu último dia hoje, como é que eu estaria? Né? Aí vai pro checklist, né? O checklist. E aí, o que eu fiz da minha vida? O que eu tô deixando? Como eu tô deixando as pessoas que eu gosto? As minhas ações. As minhas ações. Então, assim, eu não tive tempo de pensar isso, lógico, né? Eu só pensei que seria realmente que eu estava indo embora. Mas hoje eu tenho condições de pensar isso, né? Não só de pensar, de refletir e de mudar o que não tá bom, porque o Marcelo colocou, eu perdi minha mãe com 23 anos. Lá, a gente já sentiu o que é, de certa forma, você não ter alguém que você ama de uma forma inesperada, né? Poxa, foi. E então você já tem aquele baque, amadurece mais cedo, mas você esquece um pouco disso, né? Porque o tempo passa, é natural, tudo. Então eu falo que até, não vou dizer que brinquei com você, mas assim, é irônico falar, nossa, que presente. Não, ninguém quer um presente de grito, né? Que você não quer. Mas assim, que presente poder refletir sobre isso. Sim. Né? Então assim, se isso vai, essa empatia, de você se colocar ali no lugar do outro, de você pensar nas coisas com mais amor, com mais cuidado, isso não deixa de ser um presente, né? Já está sendo um presente a reflexão. Sim, o estar... cada momento parece que tem um gosto diferente, né? Cada segundo, cada hora. E a gente esqueceu, a gente falou da equipe médica, eu falei da equipe de enfermagem, e teve esse Uber que também deve ter sido... Esse cara foi um anjo. Eu ainda estou tentando localizá-lo, estou lá em contato com a Uber, porque é uma pessoa que faz questão
de agradecer, porque volto a dizer, né, que a espiritualidade coloca as pessoas certas. Eles estavam a 1 minuto do local e ele poderia, sei lá, ter se desesperado, ter parado o carro, ter feito milhões de coisas. Então, assim, né, eu cheguei. Eu cheguei, minhas coisas todas em ordem, tudo em ordem. Então, assim, são profissionais e pessoas, e ele também deve estar bastante curioso para saber o resultado. O que aconteceu, né? Porque, de certa forma, existe uma preocupação, né? Sim. Infelizmente, nós vivemos no maior centro urbano da América Latina, que é a cidade de São Paulo, e a gente sabe que acontece de tudo. Tudo. Então, você estava, sim, vulnerável. Sim. Né? E poderia acontecer de tudo. É claro que 99% das pessoas seriam honestas e trataria você da maneira que a pessoa tratou. Mas tem exceções. Né? Então, a pessoa que... Eu acho que são pessoas que são enviadas assim para naquele momento chegar e em 1 minuto ainda, quer dizer, é como um filme antigo, né? Eu acho que não é da tua época, mas tem aquele filme Efeito Borboleta, que uma coisa vai levando a outra, levando a outra. Então, é uma cadeia de acontecimentos que são favoráveis, que culmina no resultado positivo, ou não, no caso foi positivo. Então, eu acho que desde o Uber até a menina da farmácia, a pessoa da farmácia que queria chamar o SAMU, que já teve a percepção que alguma coisa estava muito fora do normal, né? Então, quer dizer, você foi muito amparada por pessoas que você nunca viu na vida. Ela eu consegui encontrar. Depois encontrei ontem, né? Depois de tantas indas, a gente não conseguia... Eu passava lá, mas ela não estava, né? Mas ontem eu consegui agradecer. E você falou que foi no seu horário de trabalho. Foi. E como é que foi? Você foi, daí o pessoal do trabalho não entendeu nada. Eu estava para entrar numa reunião normal, trabalhando, senti uma falta de ar muito forte, mas às vezes o ar-condicionado tá forte. Eu estava com o meu diretor do lado e falei assim para ele, olha, eu vou descer para tomar um ar, eu tô com um pouco de falta de ar. E desci. Nessa que eu desci, eu comecei a sentir uma dor torácica muito forte, aí eu falei assim, bom... eu tinha tomado Coca-Cola de manhã, eu falei, deve ser refluxo, eu já tive refluxo, então eu falei, é uma dor do refluxo. E fui para a farmácia para ver se eu conseguia, que dar uma quadra, para ver se eu comprava um remédio, alguma coisa assim. E só que a dor foi aumentando. Aí eu falei, não, provavelmente eu devo estar infartando pelos sintomas, né? E eu sou muito tranquila, assim, com relação a isso, eu sou prática. Quando eu cheguei na farmácia, eu não conseguia ficar de pé, a moça me colocou na cadeira. Ela falou, vou medir sua pressão. Estava 17/10. E eu não tinha pressão alta, não tenho pressão alta. E aí foi quando ela falou assim, olha, vou te dar uma dipirona, mas é importante que você procure o hospital imediatamente. E eu vou chamar o SAMU para você. E aí quando ela falou isso, eu falei, não vai dar tempo, porque a dor já estava insuportável. E aí você já tem ali o seu corpo no limite, né? É uma coisa que também... Pra gente, a gente não valoriza, mas eu fiquei imaginando as pessoas que são vítimas de afogamento, né, ou praticam ali o afogamento, quanto é difícil você tentar respirar e não conseguir. Desespero, né? Então, é muito desesperador e automaticamente isso mexe com todos os órgãos, né? Pulmão, coração, Força, porque né, existe um esforço muito grande, mais a dor que eu estava sentindo. Então, isso... tudo juntando foi muito assim, muito rápido. E a última pessoa que eu falei foi o meu diretor, porque ele me ligou e eu estava no Uber. Foi a única que depois não deu tempo. Eu só consegui acionar a minha irmã depois que eu já estava na UTI, até porque eu estava sem o celular, sem nada, né? Então, aí que eles me deixaram, eu precisava de um acompanhante. E eu consegui ligar. Só que o pessoal do trabalho falou, poxa, mas né? Aí depois ele acionou. Falou, olha, Carla está indo para o hospital, o que aconteceu? Mas qual hospital? Onde é que está, né? Porque ninguém sabia. Por isso que eu falo que isso também fez parte, acho que desse contexto de eu não passar mal ali dentro, porque se eu passasse, né? As pessoas são muito acolhedoras, tenho certeza que eles tratariam com muito cuidado, mas talvez não daria tempo. Os 7, 10 minutos aí não daria tempo. Porque a gente não imagina, né? Não. A gente não imagina, a gente pensa um mal-estar, a gente pensa uma queda de pressão. Como reagir numa situação dessa? É que o seu corpo, né? Eu sou assim, eu não gosto de sentir dor.
Então, eu falo, isso não tá normal. Isso não me pertence. Se eu tô sentindo esse desconforto, alguma coisa de errado tem, né? E assim, eu falei, pra mim, por isso que eu pensei pelos sintomas, eu falei, estou infartando e acabou. Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Pela idade, por tudo, eu falei, né? E você não tinha histórico nenhum na questão cardíaca? Não, na verdade, assim, eu já tive, sim, um problema de arritmia, mais uns 6 anos atrás. Fiz muitos exames, tomei a medicação por um tempo, mas não foi constatado nada, né? E aí, tanto que o médico me deu alta, falou, pode ir normal, isso o quê? Mais 5 anos. E assim, então ficou uma incógnita, porque apesar de, no início, ter tido uma suspeita, né? De uma síndrome que ela é congênita, eles não poderiam fazer nada cirúrgico se não tivesse mais informações. Por isso eles resolveram internar, mas não poderiam medicar para não mascarar o problema. Entendi. Mas também corria o risco de dar a qualquer momento e precisava desse amparo hospitalar, porque é muito rápido, né? Então, você tem que já socorrer. E aí eles optaram pela internação para ter esse cuidado e fazer as investigações. Então, assim, fiz muitos exames nessa uma semana. E aí é o que eu falo, né? É uma incógnita, mas assim, estou, mesmo depois da alta, medicada para, né, não ocorrer mais nenhum episódio nesse sentido, se for, porque tudo está ali instável, né? E passando em todos os médicos, vocês imaginarem, de todas as especialidades, que foi a orientação para cada um investigar o seu lado, porque assim, não conseguiram fechar. Não conseguiram fechar o diagnóstico. Existe a suspeita, mas depois os exames acabaram não constatando. Eu acho interessante porque é um evento muito recente, né? Porque foi no finalzinho do ano passado e você fala com bastante consciência. Porque normalmente a gente fala, quando a pessoa passa por uma experiência mais traumática, uma experiência com essa carga emocional, demora um tempo para a pessoa compreender até os processos. E você teve muita consciência em todos esses processos, inclusive falando, você traz com bastante consciência. Isso eu acho muito interessante, porque de fato foi algo, mano, emocionalmente muito pesado. Eu acho até que fosse chorar falando, né? Porque quando eu lembro, é uma emoção. Olha, tá vendo? Só porque você falou, é uma emoção. Você revive tudo aquilo, né? Mas talvez pelo fato de, enquanto eu estava lá, eu estava super bem. Então, assim, eu sabia que corria riscos, mas eu estava bem fisicamente. Então eu estava consciente de tudo ali. Passa uma segurança. E assim, então, mas aí eu posso, para ter uma noção no trajeto, por isso que teve que ser a UTI móvel, porque no trajeto poderia ocorrer. E assim, então, era todo um cuidado que estava tendo, mas eu tinha essa consciência da gravidade, mas tinha essa consciência também do que estava se passando ali, né? Então, foi assim, para mim, eu achei que eu não ia conseguir falar, né, sobre isso, não iria conseguir falar, mas tá aí, outra surpresa, né? Estamos falando. A gente se surpreende com a gente mesmo, né? Muitas vezes nessa vida. E você acredita que, é claro que fé não mede, né? A gente não tem como medir fé, mas você acha que a sua estrutura de fé, ela se fortaleceu nessa pós-experiência que você teve? Muito, assim, muito, como eu disse, né, algumas reflexões, entre elas, qual o meu propósito de vida. Sim. Isso foi uma reflexão muito grande. Outra reflexão foi na questão dos combates, né, que são diários, e como é que eu consigo aplicar a minha fé ali no dia a dia. E não tem como eu fugir disso, porque você sentia a energia onde você estava. Foi muito interessante que eu tenho colegas no Candomblé, na Umbanda, na Igreja Evangélica, e todos eles me mandavam mensagem, estou entrando no culto, estou pedindo oração, estou aqui fazendo um ritual. Então, assim, você sente isso assim, talvez, claro, como eu nunca tinha passado, eu não tinha como falar, mas quando eu estava ali, eu sentia. Né? E uma das coisas que me marcou bastante, né, que eu tenho muita afinidade, eu falo com os orixás, né, é algo que eu gosto muito, e principalmente Yansan,
né? E a minha alta foi dia 4 de dezembro, que é o dia dela. Então, assim, isso me marcou muito, porque, né, ela é um orixá de ventos e tempestades. Então, eu falo que esse é o meu momento ali, que me ajudou bastante. Sair dessa agora espaventando tudo e fazendo tudo. E fazendo as coisas acontecerem, né? E esse mundo precisa disso, né? A gente precisa muito se unir para construir um mundo melhor. Isso é real, né? E olha que tem coisa para fazer, né? E tem coisa para fazer, E tem coisa para fazer. Então, essas experiências eu acho que te dá mais motivação para viver, né? Muito mais, mas eu acredito ainda assim, você acaba ficando mais sensível, você acaba olhando o próximo de uma forma diferente. Não que você não vai impor limites, né? Claro. Que você não vai fazer a sua seleção, encerrar alguns ciclos, né? Isso é necessário, até porque tem algumas situações que são mais tóxicas, né? Então você tem que impor esse limite. Mas você acaba sendo mais calculista e se esforçando mais. Coisas que às vezes você reclamava para fazer, hoje já penso se eu vou reclamar, né? Ai, tá chovendo muito, ai, tá muito sol, ai, tá muito isso. E o próximo, principalmente. Isso é uma coisa assim que eu não tenho como deixar passar. O que eu posso fazer pelo outro? Né? E é como eu disse, não são as coisas materiais, porque a gente pode não ter condições, ou se você tem, você compartilha, sim, mas às vezes você não tem. Mas você pode sim levar a sua presença, levar a sua palavra, né, o seu ouvir para aquela pessoa, porque muitas vezes ela está ali numa beira de um suicídio, está numa beira de algo ali, né, que ela está aguardando. E você simplesmente está ali com a sua presença, ouvindo, e já é uma forma de ela colocar para fora. Então, assim, isso me trouxe muitas reflexões nesse sentido do que é de fato uma caridade, do que é de fato um trabalho temporário, só voluntário, é só você ir lá fazer e acabar. Não, não é isso. A reflexão sobre a caridade, ela tem que ser muito mais profunda do que ela é professada em palavras aí fora, né? Eu tenho Madre Teresa de Calcutá como um grande exemplo de caridade, porque ela não olhava etnia, ela não olhava religião, ela não olhava gênero, ela fazia a doação dela própria, né? E era um ato profundo de caridade, de existência, quer dizer, era todos os dias aquela mulher lutando por um povo. E é um exemplo de caridade. Então, eu acho que a caridade, às vezes a gente acha que é só uma doação material, mas não, é muito além disso, é muito maior do que apenas uma doação material, né? Isso tem que ser uma prática humana, né? E uma prática verdadeira, né? É a doação do seu tempo, né? Você está dispondo ali do seu tempo, que é o que eu falo, 7, 10 minutos, marcou muito isso para mim. Então, você está doando o seu tempo para o outro, né? Eu acho que principalmente feito com amor, né? Sim. E não feito porque eu me sinto bem fazendo, ou eu me sinto na obrigação de fazer, ou se eu não fizer eu vou me sentir mal. Mas assim, fazer com amor, né? O que é você fazer com amor? Sim. É justamente você se doar. Porque até a pessoa que está do outro lado, assim como você também aprende ouvindo. Sim. Talvez você saia mais aprendendo ali ouvindo do que você levando. Então é uma troca de experiência nesse sentido. Olha, se você pensar, Carla, hoje a gente está aqui num bate-papo, já vai completar quase 1 hora. É uma doação, né? E essa 1 hora, 1h10 de programa vai servir para alguém. Pode ter certeza. No hospital assistir todos os podcasts, então, coisa que eu não faria, mas uma semana lá. Porque você teve esse tempo, né, ali e eu tenho certeza que algumas falas, alguns exemplos, né, servem de inspiração e faz com que a gente possa, partindo da experiência do outro, que apesar de ser do outro, mas ela traz inspiração para nós. Com certeza. Né? Eu tenho muitos exemplos na história de homens e mulheres que foram incríveis e que servem para mim como motivador, como exemplo de vida, exemplo de
às vezes é um recorte, é uma fala, é uma atitude, é uma ação, né, que serve. Então, acho que a gente tem que aprender muito a escutar o outro, né, a ver o outro enquanto um ser que pode te acrescentar. Eu gosto muito, inclusive, de ler biografias, né, porque a história de vida das pessoas, às vezes você vê a pessoa pronta, né, mas como que ela chegou até ali? Sim. Né, como foi essa luta, como é que foi desde pequeno lá, como que foi a construção, e você vê histórias incríveis, né? Incríveis. O que, assim, uma outra reflexão que me trouxe, essa questão da espiritualidade, principalmente, não tem como, né? Muitas vezes quando nós encontramos ou né, estamos ali em algum local, me encontrei aqui, estou numa afinidade, ok, estou salvo, né? E esse é um grande perigo. Porque, na verdade, espiritualidade, ao meu ver, é uma prática diária. É um exercício, né? E aí e não é, isso me trouxe muito claro na pandemia, não é você estar num local fechado, todos os dias ali, não, porque assim, na pandemia nós não podemos fazer mais isso. Então, onde que está ali no seu coração? Onde você levou essa espiritualidade? Você foi a mesma pessoa fora daquele templo? E a ideia acho que de um caminho espiritual está muito agregado metaforicamente a uma caminhada, né? E essa caminhada ela tem que ser muito equilibrada, porque ela não pode ser nem tão rápida, nem tão lenta, ela tem que ter cadência, ela tem que ter equilíbrio. E esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Esse é o combate porque gente. Né, nós temos uma tendência à ansiedade. Né? Acho que todo mundo que está vivo nesse planeta hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, tem uma forte tendência à ansiedade. E essa ansiedade é para tudo, né? A gente acaba transformando isso num exercício humano diário. Então, essa caminhada espiritual ela tem que ter muita cadência, muita paz, muita tranquilidade, para que a gente possa viver bem, né? Viver bem, compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso entorno. Diante disso tudo, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo muito legal, que vai trazer muitos exemplos, e eu acho que cabe muito essa pergunta para Carla nesse momento. Olha lá, hein? Não, cabe muito, que é a ideia de Deus e tempo. Né? Como que, eu acho que tempo principalmente hoje para você é algo muito pensado. Como que você fala desses dois conceitos e como você traz a sua reflexão sobre isso? Vou tentar falar isso de uma forma bem simples, né? E eu já comentei sobre isso. Eu não acredito que a vida seja somente a gente nascer, viver, trabalhar e morrer, né? No sentido mais coloquial. Né? Precisa de algo mais. Existe algo a mais. Porque senão uma mulher não geraria os 9 meses e nós não teríamos um tempo de vida de 80, 90 anos. Tem que ter um porquê. Né? Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer desse tempo, que enquanto estivermos aqui, é o nosso tempo de aprimorar. Estamos tendo essa oportunidade de refletir, de fazer algo melhor, de ser uma pessoa melhor. E com certeza, né, a espiritualidade aí que muitos, né, falam em Deus, estão ali para poder nos auxiliar nesse processo, né? Então, isso ficou muito claro para mim, já tinha, mas ele veio mais forte depois disso, né? Que o meu tempo, ele é muito relativo. Que eu acho que eu vou viver 10 anos, pode ser que não. E infelizmente ou felizmente, essa é uma máxima, né? É como eu digo, é a obviedade da morte no nosso cotidiano. Tem um conceito da civilização maia que eu acho muito interessante, porque na verdade a espiritualidade maia é uma coisa assim incrível, a parte filosófica, né? E eles falam, e eles acreditavam que uma das facetas da morte, uma das armadilhas da morte é fazer com que você não acredite nela. E a partir do momento que você acredita que ela existe, né? Então o maia ali, o homem, a mulher da civilização maia, a morte era óbvia,
Então isso fazia com que eles vivessem intensamente o tempo que eles estavam aqui nessa condição viva, né? E nós aqui no Ocidente, né, apesar de que os maias estavam aqui no território da América, mas isso vem com o conceito depois da chegada do europeu, mas enfim, os maias, tendo essa clareza, eles procuravam viver intensamente o seu dia a dia. E nós aqui no Ocidente, a gente foi educado a viver de forma muito retilínea, né? Aquela coisa linear. Ou protelar, né? Isso, Também. isso. Mas a gente, de verdade, isso é uma máxima que é tão óbvia que a gente esquece que é tão óbvia que a gente não sabe o próximo segundo. A gente não sabe. Literalmente não sabe. Então, eles falam isso de uma forma muito intensa, que uma das facetas da morte, uma das armadilhas da morte, é fazer com que a gente não acredite nela. Porque a partir do momento que eu não acredito, eu vou deixando tudo para depois. Só que quem garante o depois, né? Ninguém, isso aí. Né? Exatamente. E, pessoal, nesse episódio a gente falou muito sobre viver o momento, sobre trazer esse significado para cada momento que a gente vive. E esse é um dos objetivos da loja da Lute Benedetta, que é uma loja que ela não faz só velas. O objetivo dela é trazer a luz e iluminar a sua vida, o seu ambiente, a partir do aroma e daquele momento que você vai parar, relaxar e ter esse momento de autocuidado. Então, como agora virou a nossa prática no final do episódio, antes do convidado falar sua mensagem final, Carla, você vai ser presenteada então com uma vela da Lute Benedetta com um aroma exclusivo do podcast 1818. Então vale muito a pena para quem quiser gostar disso e quiser criar esse momento de autocuidado na sua própria casa. Entra aqui no site da Lute Benedetta que vocês vão ver todas as coleções que tem, as coleções fixas, as coleções que não são fixas. Vale muito a pena dar uma olhada e também tem o Instagram, tá tudo aqui embaixo nos links. Vale muito a pena conferir. Então, Carla, você vai ser presenteada, que a mesa é meio longa, então que depois delícia, eu pego, aí senão eu vou me atrapalhar aqui. Mas que delícia, tá vendo? Já valeu a pena, né? Estou aqui, olha aí. Mas eu acho que eu vou roubar a Aninha para minha equipe de vendas, né? Mas é isso. Só isso aí. E agora a sua mensagem final. Minha mensagem final, eu diria que é uma reflexão para que as pessoas reflitam justamente se fosse o seu último dia, não tem como, o que você faria? E como você deixaria as pessoas que você ama, como você deixaria o que você está fazendo ali para melhorar. E é uma prática que eu também adotei. Todo final do meu dia, eu tiro 15 minutos para refletir o que eu errei, o que eu fui boa, o que eu preciso melhorar. Então, trazer essa reflexão para o dia a dia, né, do que eu posso melhorar ali no final do nosso expediente, antes de dormir, meditar um pouco sobre isso e se fosse o seu último dia, o que você faria? Muito bem, eu quero agradecer profundamente a sua presença. Agradeço. Eu tenho certeza que a sua história vai impactar, sim, muitas pessoas e vai fazer muitas pessoas, assim, refletir principalmente sobre a questão do tempo. Eu acho que cada programa deixa uma marca. E o programa de hoje, eu acho que deixou muito essa marca da reflexão sobre o tempo e sobre a nossa existência nesse planeta, essa passagem nossa por esse planeta. Então, muito obrigado. Foi muito legal você compartilhar, estar aqui conosco para mais esse episódio do podcast. E eu quero também, né, você falou da Lute Benedetta, eu quero falar também da Baccarin School, English School. Que é nosso parceiro também, patrocinador, apoiador, e eu garanto a vocês que lá vocês vão ter inglês de qualidade. É só procurar o Rodrigo, que vocês vão se deparar com uma escola incrível e que vai formar você dentro da língua inglesa. E não só isso, porque o principal diferencial da Baccarin é porque o método, o aluno não precisa se adaptar ao método, o método que vai se adaptar ao aluno. Então é muito isso, porque às vezes o método não vai fazer sentido para você. Então isso que é o legal da Baccarin, que vai criar essa experiência personalizada para quem tiver interesse em aprender. Sim. E ao mesmo tempo, a Noesis, que é um espaço, um centro, né, de psicologia que atende principalmente o pessoal que está fora do Brasil. Então vale muito a pena também você conhecer o trabalho. Procura o Samuel, você vai ver que é um psicólogo extremamente preparado,
e eu tenho certeza que vale muito a pena conhecer a Noesis. E a RPA Produções, que me representa, acho que há uns 15 anos, ou mais, né? Que é a empresa de eventos que me acompanha, né? Acompanha minha carreira, que faz todos os agendamentos das minhas palestras, vende as minhas palestras também, enfim. Aí lá você tem que procurar o Rodrigo Águida, que é o cara, a expertise dele é eventos. Ele é fera. Então são os nossos apoiadores hoje aqui citados. E o mais incrível que eu achei, viu, cara, é o Aroma 1818. Ah, muito chique. É muito personalizado, é muito exclusivo isso. Eu tô muito metido, Tá muito, muito legal. Quem quiser esse aroma, manda aí nos comentários, a gente fala assim, vem no programa. Você não venha ser convidado, por contar sua história. Não está exclusivo, só está sendo presenteado aqui, né? Mas não vai ser vendido. Mas não deixem de experimentar o resto do catálogo, porque é um catálogo muito grande, tem velas maravilhosas, de verdade. Assim, eu falo porque eu gosto muito. Muito bem. Então eu quero agradecer a produção, o grande Diego, o nosso o multifacetário produtor / chefe Leandro Zermiani e todas as pessoas que apoiam o nosso projeto. Pessoal, muito obrigado. Eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, você compartilhar muito os nossos episódios, porque com isso você está ajudando a compartilhar e proliferar essa ideia do ecumenismo, do amor universal e tudo aquilo que nós queremos levar para vocês. E deixe seus comentários, tá? Isso também é muito legal, traz muita relevância e, claro, acrescenta muito para todos nós. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a você muita, muita e muita luz e até o próximo episódio.